Com juros altos, os IPOs, que são as ações iniciais de abertura de ações, somem do radar das empresas e não tem previsão de voltar. No Brasil, nenhuma empresa chegou à bolsa em 2022 e 2023. As companhias perderam uma das formas de financiar investimentos e expansão, o que desemboca na ponta em menor atividade e redução de criação de empregos. Esse aqui é o IPO do Nubank na Bolsa de Valores de São Paulo, de Nova York. Desde então, as ações caíram mais de 40%. Mais um dos efeitos da alta recente dos juros no Brasil foi o sumiço das ofertas públicas de ações, os IPOs. Depois de um recorde em 2021 com 45 ofertas, o país fechou o ano seguinte com nenhuma empresa se lançando à bolsa. E neste ano a tendência não é de melhora. Até maio, nenhuma companhia brasileira decidiu listar as suas ações e muitas das que pretendiam se lançar não têm previsão para retomar os planos. O assunto interessa apenas ao mercado, não interessa apenas ao mercado financeiro. É uma amostra de como um recurso importante para as empresas captarem dinheiro e possam investir em planos de expansão se esgotou por condições ruins do mercado. Um relatório da consultoria EY, antecipado ao G1, mostra que o mercado global de IPOs encolheu em 61% no volume financeiro movimentado neste primeiro trimestre de 2023, chegando a 21 bilhões de dólares. Foram 299 IPOs no mundo todo, uma queda de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Quem encabeça a lista, porém, não poderia estar mais longe daqui. A região da Ásia-Pacífico foi responsável por 59% dos negócios globais de IPOs. Na região das Américas, da qual o Brasil faz parte, foram 40 negócios e 2,6 bilhões em receitas, sendo 31 nas bolsas dos Estados Unidos, ou seja, nada foi aqui. Em suma, são menos empresas dispostas a investir, criar empregos e agitar os negócios. Para Rafael Santos, sócio especialista em IPO na EY Brasil, há uma mistura entre fatores internos e externos que paralisaram o mercado e são questões que demoraram mais do que o previsto para se resolver. Uma questão é a inflação persistente, que impede os bancos centrais de diminuírem o patamar de juros. Para o Brasil, houve ainda os adicionais da incerteza das eleições presidenciais de 2022. E há as questões de arrumação nas contas públicas e reforma tributária, que ainda estão no radar dos investidores. Por mais que tenhamos um aumento expressivo de investidores pessoas físicas, um IPO no Brasil chega a ter 50% das operações vindas de investidor internacional. Então a conjuntura precisa se arrumar aqui e lá fora, diz Santos. Com a janela para novos lançamentos fechada, o especialista prevê uma nova boa fase para o mercado de capitais assim que houver uma arrumação dos aspectos macroeconômicos. Mas os desafios da saída da pandemia, com a intensidade acima da média, ainda devem levar algum tempo para desatar os nós do mercado. Temos empresas preparadas, mas o momento é de arrumar a casa. Empresas maiores ainda conseguem acessar a dívida, mesmo que esteja ainda mais cara, mas as empresas médias têm recorrido aos fundos de investimento. Em compasso de espera, ao longo da semana, o G1 procurou empresas que desistiram dos seus IPOs nos últimos anos, mas parte delas preferiu não comentar as estratégias. A Wine decidiu falar e representa bem o sentimento geral do mercado. Em meados de 2020, a empresa passou a se aproveitar de um momento de arranque histórico do mercado de vinhos no Brasil. As vendas da bebida explodiram nos anos iniciais da pandemia, quando o vinho ganhou destaque para os momentos de lazer em casa após o fechamento de bares e restaurantes. Ao buscar até alternativas para levantar capital e expandir a empresa, um IPO chegou à mesa como possibilidade. A ideia inicial era se lançar na bolsa no fim de 2020, mas as eleições norte-americanas tumultuaram o mercado e trouxeram alguma insegurança aos sócios. A saída foi manter a empresa com capital aberto, suspender o IPO e captar dinheiro por meio de debêntures. Foi assim que a empresa financiou a compra da importadora Canto, investiu no lançamento de lojas físicas e ampliou o grupo de assinantes e partiu para o México como primeira expansão internacional. Como a documentação está pronta, a Vine só aguarda um bom momento para listar na bolsa, mas não deve ser logo. Não vejo uma janela clara para esse ano. Somos uma empresa média
Imagino que as operações retornem com IPOs maiores. Quando esse extrato estiver organizado de novo, podemos voltar às discussões sobre o nosso, diz o Marcelo Di Arienzo, o CEO da Wine. Com os olhos já em 2024, o executivo diz que espera alguma arrumação no mercado brasileiro, também citando medidas como a aprovação do arcabouço fiscal e a reforma tributária, mas, sobretudo, aguarda uma melhora do ambiente externo com a redução do patamar de juros nos Estados Unidos, porque o mercado de capitais destrave por lá também. Não sou pessimista com essa organização dos fatos, é só saber a velocidade em que isso tudo vai acontecer. Experiência para o investidor. A outra face do IPO, o investidor, enfrenta o paradigma ao decidir se coloca seu dinheiro na abertura de um mercado, de uma empresa. Ao mesmo tempo que um IPO pode ser uma oportunidade de pegar uma empresa em ascensão, também pode ser um momento de readequação dos negócios ou de valor de mercado elevado para retorno dos sócios e fundos de investimento. A experiência de entrar em um IPO tem sido negativa no Brasil. Um levantamento de Einar Rivero, da Trademap, mostra que apenas 15 IPOs tiveram retorno positivo ao acionista entre os mais de 70 realizados de 2020 para cá. O último deles, que gerou barulho no mercado, foi do banco digital Nubank. Do fim de 2021 para cá, a ação da empresa teve queda de 40%. Caiu muito. Segundo Rafael Castilho, sócio do escritório da gestão Investimentos Ártica, os resultados dos IPOs precisam ser analisados caso a caso, mas a linha condutora para um desempenho geral tão ruim é a condição dura da economia na recuperação da pandemia da Covid-19. Voltam-se aos olhos para a questão dos juros altos, a inflação persistente, mas, segundo ele, não se pode desconsiderar alguns casos de empresas que não fizeram a preparação adequada para a abertura do mercado ou então para negócios que foram especialmente impactados pelas condições econômicas. Esse último fator é o caso de empresas de tecnologia que sofreram mais com as projeções de crescimento quando os juros sobem. Os IPOs, em geral, acontecem em épocas de mercado aquecido, bolsa subindo, não é coincidência, mas as empresas são cíclicas. Também é nesses momentos que elas entregam os melhores resultados. O investidor não pode esquecer que o empresário quer vender a parte da sua empresa em um preço atrativo para ele. É preciso calibrar o filtro para uma oportunidade de fato. O Rodrigo Scavioli, chefe de operações e alocação de fundos da XP, adiciona ainda que, em geral, os IPOs são acompanhados por um furor do mercado. O ruído da análise pode separar um bom de um mau investimento. Eu prefiro não acertar um timing. É melhor entrar em ações que despencaram e que estejam voltando a subir com fundamentos e perspectiva sustentável do que cair num oba-oba do momento. O gestor lembra ainda que uma empresa que esteja no mercado secundário, isso é, já tem as suas ações negociadas na bolsa e os investidores apenas comercializam os papéis, são obrigadas a prestar contas por mais tempo, que formam um histórico para análise. Não digo que nunca se deve entrar num IPO, mas ele serve para quem tem horizontes muito grandes de investimento, e isso é uma minoria do público no varejo. Não dá para ser leviano com a capacidade financeira e emocional do investidor comum para aguentar um período longo de desenvolvimento da empresa, diz ele. Apesar de ser uma matéria típica do mercado financeiro, eu achei interessante isso aqui, sobretudo para entender como é que está o capital especulativo no Brasil e a atual situação dele, que também não é boa, com o Roberto Campos Neto e a sua política de juros muito alta.